Bunker News. Bunker News e as principais notícias do dia 24 de novembro de 2025. Uma perícia judicial realizada em Santa Catarina por um perito da Justiça Federal, com participação de um neurologista, um radiologista e um patologista, concluiu que há nexo causal direto entre a aplicação do imunizante da Pfizer contra a Covid-19 e o óbito de uma criança, identificada pelas iniciais VR, filha de Alice Romano. A conclusão surge após quase 3 anos de espera, diligências e coleta de documentos em diferentes órgãos públicos, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Anvisa, conduzidas pelos advogados Eduardo Bastos Lima, Fabrina Trilha e a assessora jurídica Renata Magalhães. Mas a relevância do laudo vai muito além da confirmação do nexo causal. O documento concluído na última terça-feira, dia 18, permanece sob sigilo, e a razão é grave. O laudo não apenas reconhece a relação entre a vacina e o óbito, como também afirma que a farmacovigilância brasileira é estruturalmente falha e não confiável. Nas respostas técnicas, o perito judicial apontou que as estatísticas oficiais são imprecisas devido à tripartição dos sistemas de vigilância, que fragmenta notificações e impede uma base de dados sólida. Em outras palavras, afirmou que não é possível confiar plenamente nas informações que embasam as políticas públicas de segurança vacinal no Brasil. Para os advogados, esse ponto é tão importante quanto ou mais do que o reconhecimento do nexo causal. O Ministério da Saúde fala em perseguir médicos, enquanto o perito diz que os dados do próprio governo são inadequados. Como punir quem questiona estatísticas que a Justiça Federal considera inapropriadas? O caso de VR, de 13 anos, vacinada em 5 de novembro de 2021 e falecida em 10 de janeiro de 2022, é emblemático. Ela apresentou sintomas severos, vômitos, paralisia ocular, perda da voz e dos movimentos, dias após a aplicação. Os órgãos oficiais afirmavam não haver vinculação de nexo causal, revelando exatamente o problema apontado pelo perito, um sistema incapaz de investigar com precisão. Diante disso, fica a pergunta para o ministro Padilha: quem realmente produziu fake news? As famílias das vítimas e os médicos? Ou quem garantiu, sem investigação adequada, que tudo era coincidência? A concessão de prisão domiciliar a Celso Luiz Rodrigues, o Celcinho da Vila Vintém, expõe um dos retratos mais cruéis e revoltantes do colapso institucional brasileiro. Por décadas ele foi considerado um dos traficantes mais perigosos do Rio de Janeiro, fundador da facção Amigos dos Amigos, responsável por espalhar terror, impor medo, destruir famílias e comandar guerras sangrentas que marcaram gerações de moradores de comunidades inteiras. Agora, depois de uma vida dedicada ao crime, o Estado decide oferecer a ele um benefício que milhões de brasileiros de bem jamais veriam em situação infinitamente mais leve. A justificativa oficial do STJ menciona a idade avançada, saúde debilitada e a necessidade de cuidar da esposa com câncer em estágio terminal. Argumentos humanitários que soam corretos no papel, mas não resistem à realidade de um país onde idosos honestos morrem, abandonados em corredores de hospitais, e doentes graves vagam por meses em filas por uma consulta. A benevolência estatal parece ter destino certo. Quem deve tudo ao Brasil recebe nada, e quem destruiu o Brasil recebe compreensão, afeto e acolhimento jurídico. Celcinho acumulava acusações de homicídio, roubo e participação direta no fortalecimento de uma das facções mais violentas do Estado. Passou décadas preso e mesmo assim continuou influenciando estruturas criminosas. A decisão provoca indignação porque revela uma assimetria perversa. Quando um criminoso de alto calibre pede benefício, o sistema se mobiliza, analisa, acolhe e flexibiliza. Quando é o cidadão comum pedindo proteção, segurança e justiça, a resposta é o silêncio, a burocracia e o abandono.
A Secretaria de Segurança do Rio alertou que fiscalizar o cumprimento da medida será quase impossível, o que significa que, na prática, o Estado entregou um dos fundadores de facção perigosa exatamente o que ela mais deseja: proximidade, acesso, articulação e território para reconstruir o poder. Em vez de enviar um recado duro contra o crime, a decisão reforça a sensação de que o Brasil se ajoelha diante de quem o ameaça. Enquanto isso, a população que vive encurralada pelo medo observa impotente mais um capítulo da inversão moral que domina o país. Mais um traficante que vai cumprir uma prisão domiciliar ou, ficando fora do presídio, ele vai continuar comandando com liberdade plena. Bunker News. Após o incêndio que assustou o Brasil e o mundo no pavilhão dos países na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Belém, na última quinta-feira, dia 20, uma padaria foi usada de improviso para a assinatura de um acordo climático. Sem cerimônias, Davidson Gibson, ministro da Mudança Climática da ilha de Vanuatu, e um representante do escritório da ONU para projetos e serviços se sentaram nas cadeiras de madeira da panificadora do Sul e fecharam a tratativa. O estabelecimento fica na Avenida Duque de Caxias, a menos de 1 quilômetro de distância da zona azul da COP30, onde ocorreu o incêndio. O acordo entre as partes teve o objetivo de implementar maior transparência climática em conformidade com o Acordo de Paris. Um dia após o incêndio na zona azul da COP30, 6 pessoas seguem internadas nos serviços de saúde da capital. De acordo com o governo federal, os casos totalizaram 27 feridos e estão relacionados à inalação de fumaça e crise de ansiedade. Não houve vítimas de queimaduras. O fogo na zona azul começou pouco após as 14 horas e levou cerca de 6 minutos para ser controlado. A ilha de Vanuatu, o país, fica localizado no sul do Oceano Pacífico e é formado por cerca de 80 ilhas que se estendem por 1,3 mil quilômetros. As ilhas, que são habitadas por cerca de 240 mil habitantes, ficam em cima de uma perigosa zona de convergência entre placas tectônicas, o que ocasiona frequentes erupções, tremores e maremotos. Bunker News. A justiça finalmente começou a abrir o olho para um dos maiores problemas que os homens enfrentam: a falsa acusação de violência doméstica. Basta uma briga, uma discussão ou um término mal resolvido e você já sabe o que acontece. Ela vai na delegacia, conta a versão dela, pede medida protetiva e a sua reputação vai para o lixo. Mas nesse caso o homem foi absolvido porque não havia prova concreta. Nada de laudo, nada de testemunha, nada de materialidade. Somente a palavra da mulher. E é isso que a gente fala todos os dias. A mulherada tem usado a medida protetiva como arma para atingir o homem, afastar dos filhos, fazer ameaças e destruir a reputação sem apresentar uma única prova. Casos como esse mostram a maior dor de muitos pais: serem afastados dos filhos, humilhados e tratados como monstros por acusações feitas sem prova nenhuma. A partir de agora, a mulher, para denunciar e para conseguir medida protetiva, vai ter que provar que realmente houve a violência. Bunker News. O ex-presidente Jair Bolsonaro, preso no último sábado, reconheceu ter usado um ferro de solda para tentar abrir a tornozeleira eletrônica que utilizava como medida cautelar. O equipamento é uma ferramenta elétrica que, ao aquecer a ponta, é capaz de derreter materiais como o estanho, mas não é próprio para derreter plástico, como a caixa da tornozeleira eletrônica, podendo sujar ou danificar a ponta da ferramenta. Esse ato do ex-presidente ou foi um surto de ansiedade ou foi muita falta de conhecimento sobre o que pode e o que não pode abrir uma caixa de baquelite. Bunker News. De Brasília, para o Bunker da Cultura Web, Rádio e TV Nova Mania, Caxias do Sul e Crônicas de Trivelato, Marlon Adame.